meu nome é Douglas Jorge, eu sou formado aqui pela 5ª turma da Faculdade de Ciências Médicas, em 1972. A primeira parte do que eu preciso dizer, assim, qual foi ou quais foram as situações que me motivaram a escolher a medicina como profissão. Então, a minha origem é uma origem de pessoas humildes, morava no bairro do Ipiranga, ali próximo ao museu, e um fato que pode ter contribuído para eu tomar essa decisão foi que quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu tinha um irmão com 10 anos, um ano na minha frente, e ele foi atropelado. E não foi nada assim tão grave, mas ele perdeu uma boa parte da orelha esquerda. E eu acompanhei de perto esse sofrimento dele, né, de ter passado por várias cirurgias. E eu me lembro bem que quem o atendeu algumas vezes foi o Dr. Paulo de Castro Correia. Quem era o Dr. Paulo de Castro Correia? O Dr. Paulo de Castro, ele era professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele era ligado mais ao serviço de queimados, lá do Hospital das Clínicas, e ele tinha interesse, muito provavelmente, ele falou isso para mim pessoalmente depois de alguns anos, né? De ser o chefe, o futuro coordenador, vamos dizer assim, da disciplina de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas. Mas ele foi preterido para um outro médico, também importante na época, que era o professor Vitor Espina. Então, o professor Vitor Espina assumiu a chefia da disciplina de cirurgia plástica e o Dr. Paulo, não sei se ele ficou magoado por isso, delegado a um segundo plano, ele acabou saindo do Hospital das Clínicas, ele passou um período nos Estados Unidos, onde ele conheceu alguns cirurgiões plásticos importantes da época, e na volta, com apoio de patrocinadores, ele foi quem criou o Hospital dos Defeitos da Face, lá na região próximo do aeroporto, né? O Hospital dos Defeitos da Face, nessa época da sua fundação, ele era o maior serviço, o maior hospital de cirurgia plástica do mundo em número de leitos. Eles tinham 100 leitos só para a cirurgia plástica. E faziam praticamente tudo, desde urgência, queimado, deformidades congênitas e, naturalmente, estética também, né? Infelizmente, com o tempo, aquilo foi se perdendo e hoje, praticamente, o hospital nem existe mais. Ele pertence à Cruz Vermelha, né? Que é a dona do terreno onde está o Hospital dos Defeitos da Face. Tem detalhes dessa história, mas eu acho que não tem muita importância nesse momento. Mas quando eu acompanhava meu irmão nas consultas, o Dr. Paulo, na época, ele tinha um consultório que era uma mansão, que ficava em frente ao Hospital Matarazzo, na Alameda Rio Claro. E aí eu me lembro, eu ia com a minha mãe, uma tia minha, nas consultas, e para nós enxergarmos a mesa onde ele atendia, você atravessava a porta principal, aí era um salão enorme. E lá no fundo estava a mesa dele, né? Ele estava sempre vestido de branco e aquilo me impressionava um pouco, apesar de eu ter pouca idade, né? Eu falei assim, nossa, que médico, né? É assim que é ser médico e tal. Então, não sei se isso interferiu ou não. Bom, o fato é que eu terminei o ginásio lá no Ipiranga mesmo, no Colégio de Irmãos Maristas, lá, o São Francisco Xavier, só que lá não tinha... O colégio terminava no ginásio, né? Na época falava ginásio, depois colégio. E como lá não tinha colégio, eu tive que ir para o Colégio Arquidiocesano, que fica ali na Vila Mariana, né? Uma curiosidade, quando eu fui fazer então o colégio, alguém lá me perguntou o seguinte, o que você pretende ser na vida, médico ou engenheiro? Eu falei, não entendi, por que a pergunta? Porque se você quer ser alguma coisa na vida, você tem que ser médico ou engenheiro. Esse negócio de dentista, advogado, isso é profissão de segunda categoria. Olha só o conceito que havia na época, né? Bom, como eu sabia da fama do professor de matemática, que dava aula no curso de engenharia, que ele era um durão, eu falei, não, esse eu não quero enfrentar, não, eu vou para a área aqui da biologia, né? Então tinha aula de biologia, mas não tinha aula de matemática, porque era o que caía no vestibular, né? Então eu segui lá com a turma da biologia, fiz os 3 anos. No último ano do colégio, a escola, o Arquidiocesano não estava bom, quer dizer, não tinha professor, alguns irmãos maristas pediram demissão,
foram dar aula em cursinho. Eu também não entendi até hoje por que isso aconteceu. Então eles tiveram que contratar professores particulares, né, que faziam curso de matemática, história, geografia na USP e outras escolas, mas era diferente, né? Então não havia tanto respeito, eles não se impunham muito. E aí quando chegou na segunda metade do semestre desse último ano, que nós percebemos que o curso não estava bom, nós começamos a fazer cursinho. Falei assim, então eu vou fazer cursinho, daqui a pouco vem o vestibular e eu não vou estar bem preparado. E aí nós fizemos um acordo com o irmão reitor lá do colégio, né? Ele falou, tá bom, então já que vocês estão fazendo o cursinho, vocês não precisam vir na aula. Vocês estão dispensados da aula, mas tem que vir fazer a prova. Mas os professores não gostaram disso, porque eles se sentiram desprestigiados. E aí eles apertavam, né? Davam prova assim, bem difícil para a gente tirar nota baixa e ter que ficar para exame. Então foi um período muito ruim, né? Nesse. Bom, aí finalmente, né, acabei fazendo o vestibular. Eu entrei na Santa Casa e entrei em Botucatu. Bom, eu nunca tinha morado no interior sozinho, talvez nem tivesse recurso para isso, ter que alugar imóvel, etc. Eu acabei optando por ficar na Santa Casa, né? Na verdade, eu não entrei no primeiro grupo, nos primeiros 100 alunos da Santa Casa, porque a Santa Casa fazia o vestibular antes do CECEM. O CECEM era uma entidade que fazia o vestibular para as outras escolas médicas, menos a Santa Casa. A Santa Casa era separada. Por quê? Também não sei. Então, o CECEM o que era? USP, Paulista, USP Ribeirão, Sorocaba e Campinas. Eram essas 5 escolas. Então, tinha 450 vagas. Eu me lembro que eram mais ou menos 100 mil vestibulandos para 450 vagas dessas todas. E a Santa Casa tinha 100 vagas. Mas tinha quase 3 mil candidatos para a Santa Casa, quer dizer, metade vinha fazer Santa Casa. Quando saiu o resultado do vestibular do CECEM, já que a USP, Ribeirão, aqui em São Paulo e Botucatu não eram pagas, muita gente ia para lá, claro, não vou ter que pagar o curso, então havia desistência da primeira lista desta casa. Eu me lembro que eu estava, acho que em 119, então aí fui chamado, né? Se não tivesse isso, talvez não tivesse entrado, né? Aí tem uma curiosidade, porque tem alguns colegas ainda vivos, né, felizmente, da primeira turma, que lembram um pouco dessa história, e eu não sei se eles já contaram isso aqui, se algum deles veio gravar. Quando a Santa Casa fez o primeiro vestibular, para a primeira turma, em 1963, o critério de aprovação era por nota. Então, quem tirasse nota 7 ou mais, estava aprovado. Não era pelo número de vagas. E aí teve um grupo de vestibulandos na época que tirou acima de 7, mas não entrou, ficou como excedente. E eles não conseguiram entrar em outras escolas. Eram uns 30 mais ou menos. Então o que eles fizeram? Eles acamparam ali do lado da capela da Santa Casa e ficaram lá, fazendo pressão em cima do Dr. Emílio Attia, que era o diretor da faculdade. E aí, depois de um certo tempo, o doutor Emílio falou para eles assim, tá bom, eu até admito que vocês possam também entrar no curso, quer dizer, teria 130 alunos na primeira turma, mas vocês vão me arrumar mais 30 microscópios para aula de histologia e etc., e mais um professor de anatomia. Bom, os 30 microscópios, se não me engano, quem doou foi o Caio de Alcântara Machado, que também fazia parte, talvez, aí da fundação no início, né? E o professor de anatomia, eles conseguiram um professor da Faculdade de Odontologia da USP, que já era aposentado, chamava Picossi. Aí chegaram para o doutor Emílio e falaram assim, olha, tem um professor de anatomia que pode vir para cá, chamado Picossi. Mas quem que é esse indivíduo aí? Não, ele é professor catedrático, só que já aposentado. Aí ele veio, eu lembro dele, ele era um italianão alto, tinha um nariz grande e tal, né? Não sei quanto tempo ele ficou aqui, já tinha idade também, né? Então esse foi o início do curso de medicina aqui. Aí eu me lembro também, né, quem foi o nosso primeiro professor com que nós tivemos contato? Foi o professor Orlando Jorge Aidar, que era o professor da anatomia, era o chefe da anatomia, cadeira básica, né? E aí, não foi, ele era muito gentleman, né, muito educado. Ele falou, olha, aqui é o seguinte, vocês vieram do cursinho com aula dada por professor, tudo mastigado, aqui vocês têm que aprender a estudar, viu?
Então, olha, o livro é esse, o livro de anatomia, de histologia, de embriologia. Vocês leiam, estudem, e se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, né? Então, isso foi um choque para a gente. Falar assim, nossa, eu que vou ter que estudar? É, você que tem que estudar. Então, eu me lembro desse fato, né? O Dr. Aidar, né? Que todos nós consideramos muito, né? Então, está aqui, ó, aprender a estudar. No segundo ano, o ambiente não estava bom, porque era o ano que tinha fisiologia, farmacologia e bioquímica. E eles pertenciam ao mesmo departamento, né, que era de ciências fisiológicas. E esses 3 professores não se entendiam, né? Então, o clima era ruim dentro do departamento. Tanto é que muitos ficaram de exame, muitos ficaram de segunda época e houve até algumas reprovações que eu me lembro nesse ano, né? Porque também parte culpa nossa, né? Eu me lembro de um colega que ficou de segunda época e foi viajar para o Chile. E ele não conseguiu voltar a tempo, então ele não conseguiu fazer a prova e repetiu. Quer dizer, aluno é difícil também, né? Então, parte da culpa do que acontece é nossa mesmo. Aí veio o terceiro ano, eu me lembro do terceiro ano do professor de psiquiatria, que todos nós adorávamos, que ele tinha uma didática muito boa. Ele dava aula de psicopatologia, tínhamos aula lá no Juqueri, e cada personalidade psicopática que ele falava e esclarecia qual era a característica, ele citava um paciente dele, né, do consultório dele, e falava assim, olha, tal deputado tem tal personalidade psicopática, porque ele atua dessa maneira. Assim, então era uma aula assim muito ilustrada. O que aconteceu de curioso comigo, né? Aí teve a primeira prova, no fim do primeiro semestre. Foi uma prova escrita, eu não gostava de psiquiatria, né? Não estudava. Aí eu tirei 3. Falei, bom, nem que eu tire 10 no segundo semestre, eu vou ficar de exame, porque tinha que tirar 7 para ser aprovado, né? Aí chegou no último dia de aula, eu preocupado, né, que tinha que fazer a prova, tudo. Ele falou, a prova vai ser oral. Eu falei, estou perdido. Aí ele começou a falar, dar aula, citar lá as doenças, as personalidades, e ia fazendo perguntas. Quando um de nós sabia responder, respondia, ele tinha uma folha na mão dele e falava assim, você tirou 8 na primeira prova, no primeiro semestre, tirou 8 agora, então 8 e 8, média 8, está aprovado, pode ir embora. E assim foi. Foi perguntando e tal. Aí sobrou uma meia dúzia, entre eles eu, né, que não sabia nada, né, de psiquiatria. E ele perguntava e ninguém sabia responder nada. Perguntava, ninguém sabia responder nada. Aí ele fez uma pergunta lá, eu não sei o que eu falei, ele falou, muito bem, nota 10. Falei, bom, pelo menos estou com uma média 6,5, vou precisar pouco no exame, né? Aí saiu a lista das notas publicadas lá no mural, né? O único 10 foi o meu. Ele esqueceu os 3 do primeiro semestre. As meninas que estudavam muito e que muitas delas queriam fazer psiquiatria, queriam reclamar. Eu falei, de jeito nenhum, como é que vocês vão reclamar? Aí ele vai ficar sabendo que eu tirei 3, vou ficar para exame, né? Então isso também me marcou bastante na época, né? Foi uma sorte assim enorme, né? Bom, o sexto ano, na época da faculdade, também não estava muito bom, porque faltava professor. Ontem mesmo eu estive com um desses professores da época, e ele lembrou mesmo das dificuldades na época. Então, como não tinha muito professor, principalmente na área da clínica médica, né? Nós, como sextonista, tínhamos que ensinar o quintanista, porque, né, quer dizer, um absurdo, né? E eu tinha uma aproximação muito grande, desde o início da faculdade, com o Dr. José da Silva Guedes, que era da medicina social. E aí, conversando com ele informalmente e tal, ele falou assim, olha, tem uns alunos da primeira turma que estão no norte de Goiás, em Miracema do Norte. Você quer ir para lá, passar lá um período? Eu quero, né? Vamos ver, né? Já que aqui o curso não está muito bom. Então fui eu, mais um colega e uma colega, né? Ele arrumou tudo, entrou em contato com esses colegas lá e nós fomos de ônibus, né? Belém, Brasília era uma estrada de terra, onde tinha passado o trator, então o ônibus andava assim, né? Chacoalhando. E 24 horas de ônibus para sair de Goiânia e chegar em Miracema do Norte. Chegamos lá, uma semana para lavar o cabelo de tanta terra que tinha, né? E fomos bem recebidos, né? Então eram 4 colegas da primeira turma aqui da Santa Casa,
posso até lembrar do nome deles. Era o Brandão, que fazia a cirurgia. Então eles tinham o quê? 5 anos de formado, não mais que isso. A Clara, que era uma japonesa, que era pediatra, esposa dele. O Clóvis, que era clínico cardiologista, e a Beth, que era esposa dele, que era GO. Então eles cobriam praticamente as 4 principais áreas de assistência à saúde para aquela região na época. E tinha um pediatra do HC chamado Franklin. Esse Franklin, claro, com o tempo acabaram tendo que sair de lá, mas esse Franklin acabou virando prefeito da cidade depois de um tempo, né? Olha só. Porque nós ficamos hospedados na casa deles, então era um quadrilátero, assim, onde tinha a casa de um médico aqui, a casa de outro médico aqui, a casa do prefeito aqui, e aqui tinha uns religiosos irlandeses que não praticavam nada de religião ali. Então, para mim, ali era tudo contrabandista mesmo, né? Então, ele chamava aquilo de Praça dos Três Poderes, né? Que tinha os médicos, o religioso e o prefeito, né? A cidade tinha o quê? Uns 5.000 habitantes, não mais do que isso, e nós ficamos lá um mês. Mas não deixou de ser curioso. É como se fosse um projeto Rondon, assim, individual, né? Então nós ficamos conhecendo, por exemplo, a parteira da cidade, né? Ela tinha feito o parto de todo mundo que nasceu lá, antes dos médicos irem, não tinha médico na época. E eles não podiam entrar em conflito com ela. Então ficou combinado o seguinte, ela faria os partos normais, ela sabia tudo de obstetrícia sem nunca ter aberto um livro, né? E quando ela considerasse que a criança não ia nascer de parto normal, aí ela encaminhava para o hospital. Tinha um hospital lá de mais ou menos 50 leitos, super equipado, estrutura simples, né? Mas assim, todo o material cirúrgico importado da Alemanha, tudo de primeiro mundo, né? E o Brandão, que era o cirurgião, a gente ajudava ele às vezes na cirurgia. Me lembro dele ter operado uma criança de 2 anos com colicite aguda, imagina, uma coisa que talvez aqui seja raro de você ver, né? Como era a época do regime militar, um dia apareceu lá um rapaz, né, mais ou menos da nossa idade, se dizendo médico, formado em Belo Horizonte, e que ele também queria frequentar o hospital. Aí ficou uma situação assim meio difícil e tal, mas o Brandão, que era o diretor clínico do hospital, falou assim, olha, vai ser difícil você encontrar lugar para se alojar. Então nós temos um quartinho aqui no hospital, se você quiser, você fica aí no quarto e come aqui no hospital tal. Bom, ele passou 2 dias, ele sumiu. Da mesma forma que ele chegou, ele desapareceu. Aí nós ficamos desconfiados que ele foi lá ver o que nós fomos fazer lá. Porque na época tinha muito aeroporto clandestino, tinha guerrilha, né? Então eu falei assim, o que esses 3 indivíduos vieram de São Paulo fazer aqui? É o que nós imaginamos, né? Mas de qualquer forma, isso marcou um pouco na minha vida, né? De conhecer a medicina, não a medicina de São Paulo capital, né? A medicina que se faz lá no meio do mato, né? Muita tuberculose, malária. O biólogo lá, o técnico de laboratório que fazia os exames, lá gota espessa para fazer diagnóstico, estava sempre embriagado, né? Então ele fazia o exame, a gente nem sabia se o exame estava correto ou não, mas era o que tinha, né? Infelizmente, imagino que hoje, nesse interior do Brasil, deva ser assim também. Bom, então o 6º ano foi mais ou menos isso que eu lembro de importante do que aconteceu, né? Aí teria que fazer residência, né? Era importante fazer residência. Não sei se na época alguém saía da faculdade dizendo assim, eu já tenho conhecimento médico suficiente para praticar uma boa medicina. Não, é importante você complementar. Você tem o básico da medicina nesses 6 anos, né? Bom, e aí, né? Na minha turma, muitos foram para pediatria, ginecologia, psiquiatria e tal, e para a cirurgia mesmo, nós somos 5 só. Hoje, se não me engano, chegou a ter 30 residentes de primeiro ano no departamento de cirurgia. Hoje, com algumas perdas que houve aí junto ao Ministério, tal, parece que são 16, né? Caiu um pouco. Mas na minha época eram 5. Nós tínhamos que cobrir tudo. Eram 6 áreas do departamento. As áreas eram classificadas pelo plantão no pronto-socorro. Então, área 1, segunda-feira, 2, terça, 3, quarta, 4, quinta, 5, sexta, e tinha uma área que dava plantão só sábado. A área que dava plantão sábado não fazia rodízio
a de segunda e sábado não fazia rodízio no domingo. A área de terça, quarta, quinta e sexta também tinha um plantão domingo, né? E eu consegui entrar na residência. Você tinha que fazer 2 anos de geral para depois escolher uma especialidade. E aí eu passei com alguns dos chefes de grupo, de área, mas quem me marcou mais foi o professor Fares Raal. Por quê? Porque, além de eu ter passado mais tempo com ele, quando meu pai, nós morávamos no Ipiranga, teve um quadro de dor abdominal, eu pedi para ele se ele poderia ver meu pai em casa, porque meu pai não tinha nem condição de sair de casa, está com uma dor muito forte e tal. Aí ele foi lá de noite, né? Eu lembro que ele tinha um Corcel 2 amarelo, olha só. Aí ele parou lá na porta da casa do meu pai, subiu lá no quarto, examinou, falou, olha, seu pai está com provável apendicite aguda, ele precisa ser operado de urgência, então você faz o seguinte, você leva ele amanhã para a Santa Casa e eu vou operá-lo. Tá bom. Na época, onde hoje é a provedoria, tinha uma enfermaria do INAMPS. O restante da Santa Casa era indigente. E aquela enfermaria era do INAMPS. Então meu pai internou lá, ele operou, foi difícil a cirurgia, quando terminou ele falou para mim assim, olha, quase que eu não consigo tirar o apêndice do teu pai. Estava muito inflamado, porque quando você tira o apêndice, o importante é você conseguir ligar o coto dele, né? Porque senão forma fístula, sai fezes por ali. Eu não fui assistir a cirurgia, claro, mas ele disse que foi muito trabalhosa, vamos dizer assim, né? Foi ele e o Valdir Inácio, que também foi meu companheiro durante muito tempo na cirurgia. Então isso me marcou, quer dizer, né, a bondade dele, ele morava lá na Vila Madalena, ter ido de noite na casa do meu pai. Tal, né? Bom, então passei o primeiro ano da residência, nós rodávamos por vários grupos, né, vários professores de várias áreas. Foi uma época de aprendizado, de pronto-socorro muito boa, né? Porque quando você está num grupo pequeno, você tem muita oportunidade de não só ver, como de operar, né? Então, eu me lembro que no meu R1, eu operei mais de 50 hérnias, mais de 90 hérnias. Coisa que hoje, coitado do residente, passa o R1, ele chega no fim do R1, ele operou 3, 4. Quer dizer, que experiência ele tem? Então, infelizmente, isso teve uma perda muito grande, né? A gente conversa com os outros colegas, eles falam isso, né? Olha, eu quase não aprendi nada. Quando eles vêm para a residência da plástica, eu pergunto assim, se teve muita oportunidade cirúrgica nos 2 anos geral? Pouca, infelizmente. Mas o mundo é esse, vai mudando, né? Quando eu fui para o R2, de geral, ele era opcional. Eu poderia escolher o que eu quisesse fazer, né? E como eu achei que na clínica médica não tinha sido muito bom, eu escolhi um pouquinho da clínica médica, mas a maior parte do tempo eu passei com o Dr. Fares. O Dr. Fares estava fazendo a livre docência dele e, naturalmente, ele me pediu um auxílio, né? E eu não podia negar, né? Então, ele tinha que preparar as aulas, ele tinha que preparar lá a demonstração cirúrgica que ele ia fazer. Então, nós treinamos umas 30 gastrectomias. O cirurgião tem o direito de escolher, né, o que ele quer fazer. E quando ele foi fazer lá as provas para a docência, a prova prática, que seria ele fazer uma gastrectomia, eu fui o auxiliar. Eu era R2 e um R1 foi o instrumentador, né? E na aula que ele teria que dar, acho que o critério ainda hoje é o mesmo, você tem que preparar 20 aulas, com revisão bibliográfica, tudo direitinho, e na véspera da apresentação da aula é sorteado um dos 20 temas, quer dizer, tem que estar pronto, não dá tempo de, na véspera, de preparar. E aí, na época, hoje é mais fácil, né, que você tem essa parte digital toda, tinha que fazer diapositivo, né? E aí ele preparou os textos do diapositivo, falou assim, olha, eu preciso que você me monte diapositivo de uma aula sobre hérnia diafragmática, então tem 20 diapositivos para fazer. Aí eu tinha uma máquina fotográfica, uma máquina de escrever que era da faculdade, que era uma máquina elétrica, que tinha uma letra bem grande, e por interferência dele, ele conseguiu do secretário da faculdade a autorização para eu pegar essa máquina e levar para o meu quarto na residência. Então eu fiquei com a máquina lá um mês, e preparei mais ou menos uns 600 diapositivos para ele, né? Quer dizer, o texto ele me dizia o que ele tinha que colocar, o que eu queria que colocasse. E também na época surgiu assim uma maneira de você preparar diapositivo que, em vez de você fazer o texto digitado lá em preto e branco,
você pegava o negativo do diapositivo, então a letra era transparente. E aí tinha um rapaz que tinha um serviço ali na Alameda Santos, aquela região, que ele tingia o diapositivo. Então você fazia o diapositivo com fundo preto e a letra, ele passava uma tinta, então saía uma letra em vermelho, uma letra em azul, que era uma novidade na época, né? Bom, aí ele foi aprovado, foi tudo bem. Na época, vários professores fizeram docência, o Dr. Pérez, o Dr. Fava, né? Foi aquele período muito rico, né, de qualificação dos professores que não tinham título até então, né, para serem titulados, serem professores da faculdade, né? Então isso também me marcou. Aí quando eu já estava no fim da residência de geral, eu fui convidado por 2 colegas da clínica médica, um deles é o Minoro, que está vivo ainda, o outro nunca mais eu soube dele. Era um japonês também, Dr. Alberto Furui. Eles davam plantão como clínico geral num hospital psiquiátrico que fica na estrada turística do Jaraguá, chama Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. E eles tinham que dormir lá toda noite, o mês inteiro, para fazer a avaliação clínica das pacientes que eram psiquiátricas e durante o dia os psiquiatras é que cuidavam e tratavam delas, né? Só que eles não davam conta, então eles me pediram para dividir com eles. Então nós 3 tínhamos que dormir lá 10 dias por mês, né? Inclusive sábado e domingo. E nós éramos muito bem tratados, né? Porque era só hospital de mulher, eram freiras que cuidavam. Então eu saía aqui da residência às 5 horas da tarde, pegava ônibus, ia até a Lapa, pegava outro ônibus, ia até lá a estrada turística, e as freiras estavam vendo novela. Aí elas falavam assim, o doutor já jantou? Eu falei, não, irmã, eu saí da Santa Casa agora, ainda não jantei. Não, mas vê a novela conosco aqui, depois o senhor janta. Tá bom. Aí via a novela, elas se recolhiam, aí nós íamos para um refeitório enorme, né? As pacientes já tinham se retirado. Não é mentira não, viu? Ela trazia um frango inteiro, uma travessa de arroz inteira, uma travessa de batata frita inteira, um pudim de leite moça inteiro e uma caixa de Coca-Cola. Não era uma, não. Pode se servir à vontade. Aí ela ainda falava assim, o doutor quer companhia ou prefere ficar sozinho? Ah, às vezes eu queria companhia, às vezes não queria, né? Ah, então se o doutor ficar sozinho, quando eu terminar, toca o sininho. Era assim. Bom, eu fiquei lá 1 ano, né? Fiquei 1 ano, atendia à noite 2, 3 mulheres, né? Fazia lá, via se não estava grávida, fazia ausculta cardíaca. A maioria delas não eram tão idosas, não tinha muito problema. E de dia os psiquiatras cuidavam. O único momento que eu me lembro que eu passei alguma dificuldade era um domingo e uma das pacientes abortou, né? E as irmãs queriam enterrá-la no quintal, né? Porque tinha um pátio grande lá no quintal. Eu falei, não, irmã, isso é perigoso, não pode, porque se de repente a família descobre, vai dar problema. Eu vou cuidar disso. Aí eu fui na delegacia de Pirituba, registrei um BO, dizendo, olha, aconteceu um fato assim lá no hospital. Provavelmente não se sabia que ela estava grávida, início de gestação. Não sei se alguma droga usada pelos psiquiatras pode ter contribuído para o aborto, não sei, né? Bom, aí eu fiz o BO e perguntei para o delegado, o que o senhor quer que a gente faça com o corpo? Eu falei, não, você embrulha num lençol e deixa lá num cantinho da cozinha, que eu vou entrar em contato lá com o IML, com a polícia técnica, e eles vão buscar o corpo para fazer necrópsia, ver se descobre alguma causa da morte. Imagina, ficou 10 dias lá, ninguém foi buscar, começou a apodrecer, cheirar mal, aí enterraram lá no quintal. Mas o importante é que você registrou para não ter problema depois, né? Olha, nesse quase 1 ano que eu fiquei lá, o único momento assim que me causou um pequeno estresse foi esse. Era um ótimo emprego, a gente era muito bem tratado, ganhava muito bem. E aí surgiu a oportunidade de eu ser cirurgião, né? Um hospital em São Bernardo e precisava de um cirurgião para dividir o plantão de sábado. Então me convidaram e eu falei, bom, eu prefiro ser cirurgião do que ficar atendendo paciente psiquiátrico aqui mais tempo, embora ganhasse bem, né? E, naturalmente, para mostrar serviço, você fala assim, bom, vou chegar lá cedo, né? Então, sábado, era sábado 24 horas. Antes das 7 da manhã, eu já estava lá no hospital, né? Aí cheguei lá, lembro bem que tinha uma enfermeira, que era a responsável pelo pronto-socorro, a Maria. Ela falou para mim assim, você tem que passar visita na maternidade.
Eu falei, mas eu não sou obstetra. Ah, mas aqui de sábado, o obstetra é um dos donos do hospital, ele já foi prefeito aqui de São Bernardo, de sábado ele não vem não, aí você que tem que passar. Por sorte tinha a obstetriz, né? Então tinha lá uns 25, 30 leitos e parto normal ela fazia, mas quando era cesárea nós é que tínhamos que fazer, né? Mas a gente teve uma boa formação e dava para enfrentar essa situação, né? Fazia às vezes 2 cesáreas por plantão, mais ou menos. Quando eu voltei para o pronto-socorro, que não tinha ninguém ali precisando fazer procedimento, a Maria falou assim, olha, de madrugada chegou um menino aí com 18 anos com uma provável apendicite aguda. Você não quer ir lá no centro cirúrgico ver? Ele já está lá, né? Tá bom, aí eu fui lá, tinha acho que 3 salas de cirurgia, tinha um garoto de 18 anos deitado lá na mesa, já com tricotomia feita, quer dizer, então pronto para ser operado, e eu precisava saber o que tinha acontecido. Ele estava sozinho, não deveria. Aí peguei a ficha dele, do pronto-socorro, falei assim, você que é o fulano, você que mora na rua tal, você nasceu no dia tal. Então era ele, né? É importante isso, né? O que aconteceu? Ah, eu estou com uma dor aqui no abdômen, já faz umas 3 semanas, tal. Você teve mais alguma coisa? Vômito, febre, diarreia? Não, não tive nada. Aí examinei, abdômen inocente. Falei, bom, não me parece ser um quadro agudo cirúrgico. E na ficha dele estava escrito assim, apendicite. Não, teria que estar escrito assim, qual o motivo que você veio aqui, o histórico, quer dizer, aquilo que eu fiz, o colega que deu plantão de madrugada, eu deveria ter feito, escrito. Aí eu pensei assim, ele devia estar cansado, o plantão estava lotado, então ele deu apenas a opinião dele, apendicite, mas não escreveu o histórico, a evolução, o exame físico, né? E tinha lá já um resultado de um hemograma normal, não era quadro infeccioso, e um exame de urina, que é o que fazia na época, não tinha ultrassom, tomografia, nada disso. Bom, aí eu me convenci, eu estava no fim do R2, né? A residência de cirurgia aqui sempre foi muito boa, e eu acho que já tinha essa experiência para saber distinguir uma coisa da outra. Errar, todo mundo pode errar, mas você tem que ter a sua opinião. Aí eu falei para ele assim, olha, você não está com apendicite aguda, você não precisa ser operado, eu vou te dar alta do hospital, vou te encaminhar para o posto do antigo INAMPS e lá vão fazer outros exames para tentar esclarecer esse seu quadro de dor abdominal, que não é aguda, coisa de 3, 4 semanas. Quando eu estou falando isso para ele, chegou o diretor clínico do hospital. Era um indivíduo forte, alto, eu tinha algumas informações dele, que ele era professor assistente lá da Escola Paulista de Medicina, tinha uns 20 e poucos anos formado, quer dizer, não era qualquer um, né? Aí ele me cumprimentou, deu um tapinha nas costas, falou assim, ah, você que é o Douglas, você é amigo de não sei quem, você é amigo de não sei quem, que foi quem me levou para lá. O seu futuro está aqui, você vai gostar do hospital, quer dizer, me encheu de bola, né? Então você vai operar esse garoto de apendicite? Fala, ah, doutor, acabei de examiná-lo e por tal e tal e tal motivo eu acho que ele não está com apendicite. Ele falou, como que não está com apendicite? Eu passei aqui meia hora atrás, examinei e ele está com apendicite. Aí eu fiquei um pouco inseguro, né? Porque você está na frente do indivíduo mais velho, professor, né? Aí eu falei, bom, doutor, o senhor não é cirurgião? O senhor não passou aqui e fez diagnóstico de apendicite? Então o senhor opera ele. Ele falou assim, não, eu estou te mandando. Eu falei, desculpe, o senhor não manda em mim. Se o senhor quiser operar, o senhor opera. Eu não vou operar. Ele falou, então você está despedido. Muito prazer, e fui embora. E é assim, viu? E hoje eu tenho a impressão que os colegas que se formam também sofrem esse tipo de pressão. Por isso que eu falo para os colegas, cuidado com o médico mais velho. Se alguém um dia vai querer te prejudicar, é médico mais velho. Ele vai querer tirar proveito da sua situação, que você precisa daquele emprego, você tem filho, você precisa comprar leite para mamadeira, e aí você vai ceder. Não ceda. Porque é melhor você perder o emprego que você vai arrumar outro do que perder o diploma, viu? O diploma é mais difícil de recuperar. Eu faço esse alerta com frequência. Aí fala assim, ah, lá vem aquele velho chato, essas coisas. Não tem problema, eu falo toda hora. Bom, um desses colegas que dava plantão à noite, né, já fazia residência de cirurgia plástica no Hospital das Clínicas. Ele falou assim, ah, por que você não faz plástica, né? Eu falei, ah, não pensei no assunto ainda, né? Eu estou terminando os 2 anos geral, mas ainda não sei se eu quero plástica, se eu quero vascular, uro e tal. Eu falei assim, você não quer ir um dia lá na reunião do HC da plástica? É, posso ir lá? Posso entrar? Ah, vai lá, é tal dia, tal. Te encontro lá. Aí eu fui. Cheguei lá, não conhecia ninguém, né?
Fui lá na sala de reunião, sentei lá no fundo, né, não conhecia ninguém, tinha lá uns 10, 12 assistentes, mais os residentes, e o chefe do serviço. Aí começou a reunião, começaram a discutir os casos. Quando chegou no meio da reunião, um dos assistentes entrou, passou na frente do chefe, não cumprimentou e foi sentar lá no fundo. Aí o chefe falou assim, quem você pensa que é aqui o reizinho? Você nunca vem na reunião, entra, não cumprimenta o chefe e vai sentar. Ele falou um palavrão para o chefe e ele ouviu. Ele não falou nada. Eu falei, não é possível. Será que aqui no Hospital das Clínicas é assim porque é funcionário público? Imagina se aqui na Santa Casa alguém se atreveria a falar isso para o doutor Fava, para o doutor Fares, para o doutor Dino, para o doutor Atia, mas estava na rua no dia seguinte. Ah, mas lá é serviço público, lá é diferente, o ambiente lá é outro. Bom, aí no fim, eu acabei os 2 anos geral, fui lá, aí foi curioso também, né? O meu mentor na cirurgia, o principal, foi o doutor Fares, né? Pelo relacionamento que eu tive com ele, na residência e tal. Aí o professor Alípio Correia Neto, ele vinha nas reuniões aqui do departamento toda quinta-feira de manhã, né? Aí eu cheguei para o Dr. Fares e falei assim, Dr. Fares, eu acho que eu estou interessado em fazer cirurgia plástica. Como a gente não tinha cirurgia plástica aqui na Santa Casa, a minha opção era fazer fora, né? Na verdade, a cirurgia plástica no Brasil foi criada aqui na Santa Casa. Quem que é considerado o pioneiro da cirurgia plástica no Brasil? Um médico gaúcho de Pelotas chamado José Rebelo Neto. José Rebelo Neto era de Pelotas, se formou na Federal do Rio, numa época que só tinha a Federal do Rio e a Faculdade de Medicina da Bahia, né? Aqui em São Paulo não tinha, 1800 e alguma coisa. O Rebelo Neto se formou médico e foi passar um período na Europa, que era comum na época, né? Vários na época fizeram isso. E lá ele aprendeu a cirurgia plástica, que já era mais desenvolvida na Europa, menos nos Estados Unidos, 1800 e pouco, 1890. Quando ele voltou para o Brasil, ele se estabeleceu aqui em São Paulo, ele tinha consultório na Rua 7 de Abril. E quem eram os assistentes dele, né, que o ajudavam lá? Era o Dr. Alípio Pernet, que depois se dedicou à cirurgia da mão, o Dr. Antônio Duarte Cardoso, depois o Dr. Espina e vieram outros. E aí, pela proximidade com a Santa Casa, ele veio se oferecer para prestar assistência nessa especialidade e foi aceito no serviço de otorrinolaringologia, que ainda existe até hoje no 4º andar do Conde Lara. Então, acho que é doutor, se não me engano, Mário Toni de Rezende, que era o titular da otorrino, e aceitou, falou assim, tá bom, então você tem aí os leitos, você tem sala de cirurgia, você pode atender os pacientes, opera e tal. E assim ficou. Então ele criou aqui na Santa Casa, em 1930, o primeiro serviço de cirurgia plástica do Brasil, para formar médico especialista, né? O Hospital das Clínicas é de 1931. Então já existia o serviço de cirurgia plástica aqui na Santa Casa quando foi criado o Hospital das Clínicas. Agora, já existia a Faculdade de Medicina da USP, né? Já existia. Que, na verdade, não é bem essa história, né? A história, porque como eu tive acesso a essas informações aqui na diretoria clínica, o Arnaldo Vieira de Carvalho foi o 2º diretor clínico aqui da Santa Casa. Antes dele foi um tal de Jorge Arruda Botelho, 1890 e tal. Aí o Arnaldo Vieira de Carvalho assumiu a diretoria clínica e criou aqui na Santa Casa, em 1912, a Escola Paulista de Medicina e Cirurgia. Consta aí nos documentos que o grupo que já dominava a USP, então tinha a Faculdade de Direito, São Francisco, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Engenharia, a Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba. Então, mas não tinha medicina. E esse grupo que dominava a USP queria incorporar a Escola de Medicina que Arnaldo criou na Santa Casa à USP. E ele não deixou, falou, não vou querer que dentista mande médico, não. Olha só, a disputa que já tinha na época. Aí ele morreu em 1920, de um ferimento na mão lá que infeccionou, um corte bisturi, morreu de infecção, não tinha antibiótico na época, nada disso. Só em 1931, quando foi criada a Faculdade de Medicina da USP, que foi incorporada a Escola de Medicina que já existia aqui na Santa Casa há mais de 18 anos. Olha que curioso, né? Mas, de uma forma ou de outra, ele é considerado como o fundador da Faculdade de Medicina da USP. A história é um pouquinho diferente, né? Bom,
Aí o professor Alípio vinha nas reuniões e eu falei para o doutor Fares, olha, eu estou interessado em fazer cirurgia plástica e tal. Dá para o senhor me apresentar, pedir para o doutor Alípio me apresentar para o professor Espina lá? Ah, claro. Alípio, olha, o Douglas aqui está interessado em fazer plástica, como o serviço de cirurgia plástica aqui na Santa Casa foi abolido, quando o doutor Vladimir do Amaral morreu em 74, eu estava no R2, né? Ele falou para mim assim, então vai quarta-feira lá na reunião da cirurgia do Hospital das Clínicas que eu te apresento o professor Espina. Aí eu fui, né? Fiquei lá na porta esperando, né? Não conhecia ninguém. Aí começou a sair o Zerbini, todo aquele pessoal da época, né? Quando o professor Alípio saiu, eu falei assim, professor Alípio, lembra de mim, eu sou o Douglas da casa, estou interessado em fazer plástica, dá para o senhor me apresentar para o professor Espina? Claro, tal. Espina, vem cá, olha, esse aqui é o Douglas, da Santa Casa, ele está interessado em fazer plástica, explica para ele aí como é que é. Fala, você vem aí no fim do ano, você faz uma prova, se você for aprovado, você fica, tá bom. Quando chegou na quinta-feira da semana seguinte, o professor Alípio falou para mim assim, não é você que está interessado em fazer plástica? Eu falei, sou. Vai lá no HC que eu vou te apresentar para o Espina. Eu fui lá de novo. Ele esqueceu. Cheguei lá, Espina, esse é o Douglas. Você aqui de novo? Já te expliquei tudo. O que eu vou fazer, né? Tem que respeitar, né? Bom, aí eu fiquei lá, no HC, fazendo plástica. Só que nesse período eu não me desvinculei da Santa Casa. Por quê? Porque com a extinção do serviço de cirurgia plástica que tinha na Otorrino, e aí o responsável, o chefe era o Dr. Vladimir do Amaral, por amizade pessoal, o Dr. Emílio, que era o diretor da faculdade, convidou o Dr. Cardoso, que era assistente lá do Vladimir, a também criar um grupo de cirurgia plástica no departamento de cirurgia. Porque o Dr. Emílio, quando começou a frequentar a Santa Casa, o Dr. Cardoso era mais velho do que ele, e eles começaram a trabalhar juntos na mesma enfermaria. Daí surgiu essa amizade. Ele falou, Cardoso, eu vou te dar uns leitos aqui no departamento de cirurgia, você faz umas plásticas aqui. E o Dr. Cardoso fazia, mas era só ele, não tinha mais ninguém. Então, quem que ajudava a cirurgia do Dr. Cardoso? A instrumentadora dele. Quando era uma cirurgia maior, ele trazia o filho dele, o Álvaro, que depois virou chefe do grupo, para ajudá-lo nas cirurgias maiores. A maioria delas ele fazia com a instrumentadora, né? Bom, e eu estava no HC, né? Mas eu vinha aqui, fazia ambulatório, no horário disponível, e quando eram cirurgias pequenas, com autorização do Dr. Cardoso, eu fazia a cirurgia sozinho no ambulatório. Tirava verruguinha, assistia essas coisas pequenas. E lá no HC eles tinham certos ciúmes disso, né? Que você era residente e você tinha que frequentar lá o serviço. Aí eu me lembro que um dia, eu cheguei bem cedo lá na reunião, fiquei lá na sala esperando, o professor Espina abriu a porta e falou assim, você também atua na Santa Casa? Eu falei, quando eu não tenho atividade aqui no HC na residência, eu vou lá e faço uma pequena cirurgia e tal. E o seu chefe é o Cardoso? Eu falei, então tá bom. Aí ele fechou a porta e foi embora. Mas se fosse outro, eu ia ter problema, viu? Eles não admitiam. Teve colega que teve que repetir um ano de residência lá porque ajudava cirurgião plástico fora do grupo. Eu não podia. Eles eram mais rigorosos, né? Hoje tem essa permissividade toda aí, né, que a gente vê na mídia, Instagram, tá, mas na época não era assim, não. Eu lembro de um assistente que foi num congresso em Paris e apresentou lá uma técnica que já era conhecida, de uma plástica de mama, e ganhou um prêmio lá. Na volta, ele deu uma entrevista para um jornal meio espalhafatoso que chamava Diário da Noite. Então tinha uma página que saía letra em vermelho, né? Aí ele deu essa entrevista, saiu público e tal. Quando chegou na reunião, o professor Espina falou assim, nós temos os assistentes aqui que ficam dando entrevista em revista leiga, e ele sabe que isso não é permitido aqui no serviço e tal, então nós precisamos escolher uma punição para ele. Era assim, viu? Aí a punição foi a seguinte, olha, você tem que vir aqui no serviço, registrar a presença, só que você não pode atender ninguém, nem operar ninguém. É uma punição moral, né? Claro, né? Mas era assim, viu? Não tinha muita moleza na época, não. Bom, eu acho que foi bom esse meu aprendizado da residência lá no Hospital das Clínicas, fiquei lá até 78. O doutor Emílio foi no meu casamento e falou assim, quando você voltar de férias, passa lá na Santa Casa. Aí eu fui lá e ele falou assim, então, olha, eu contratei o filho do Cardoso, que até então não tinha ninguém contratado na plástica aqui, nem o doutor Cardoso. Contratei o filho dele, o Álvaro, mas ele sozinho não dá conta do serviço. Então, você também não quer ser contratado? Claro que eu quero, quem não quer, né?
Só que você tem que dar plantão no pronto-socorro, porque a doutora Lourdes de Freitas Carvalho, que era superintendente, não queria ninguém como chefe de plantão que tivesse menos que 5 anos de formado. Eu já tinha 5. Então eu continuei dando plantão no pronto-socorro como chefe de equipe de 78 até 81. E também fazia cirurgia plástica. Quando chegou em 81, o doutor Emílio me chamou e falou assim, você já está com idade e tudo, você precisa dar oportunidade para os outros. Então você sai do plantão e fica só na plástica. Aí fiquei eu e o doutor Álvaro na plástica, e em 79 nós criamos a residência de cirurgia plástica aqui na Santa Casa. Então, os 2 primeiros residentes de cirurgia plástica da casa começaram em 79, e agora estão até hoje, são 2 por ano, e vai indo. Algumas passagens interessantes, não posso citar nomes, né, porque seria inconveniente e desagradável, mas no departamento de cirurgia, na época, já que a política dos diretores é que médico aqui tem que ser tempo integral. Eu não admito um cirurgião que vem aqui de manhã, opera, à tarde o paciente complica e onde ele está, né? Então, era tempo integral. Por que não deu certo? Porque a Santa Casa não teve condição de manter os médicos tempo integral. Veio uma proposta de cortar médico, não foi aceita, porque você tinha no grupo da urologia 3. Você corta um, como é que 2 tocam o serviço? Na plástica nós éramos 2, então corta um, fica um. Então a contraproposta foi cortar carga horária. Então todos nós passamos a ser meio período, o que foi uma pena. Por quê? Porque a reunião do departamento de cirurgia, imagino que nos outros departamentos também, que era feita todo dia à tarde, é uma reunião muito rica. Então imagina todos aqueles professores, assistentes, livre-docentes na reunião discutindo o caso. E tinha uma reunião de óbito, que era segunda-feira. Então os óbitos do departamento se discutia, né? Por que morreu, por que poderia ser evitada a morte do paciente, etc. Tal. Teve toda essa época de residência. Depois de um tempo foi contratado também o doutor Américo, que atualmente é o chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, o doutor Luiz Antônio Demário, o doutor Álvaro pediu para se afastar em 1989, então de 89 até 2003 eu fiquei responsável pelo serviço, agora é o doutor Américo. Mas em relação à residência, apesar do critério de adoção do residente ter mudado, porque, por exemplo, esses 2 últimos residentes que entraram agora dia 1º, eles vieram sem uma avaliação nossa, né? Bom ou não, eles são egressos aqui da faculdade. Mas nós já tivemos muito residente que veio lá do Maranhão, do Piauí, do Paraná, da Bahia, de vários estados do Brasil. Poucos nos decepcionaram, né? Porque você sempre corre o risco de ter que ficar com o indivíduo 3 anos. Ele pode ser até estudioso, fala bem, isso, tal, mas no dia a dia ele é uma pessoa desagradável, ele briga com a enfermeira, trata mal o paciente, só que ele não tem como tirar ele daí mais, entendeu? Então entrou e acabou, né? Então eu acho que a gente até teve sorte, porque a grande maioria deles foi bem. E eu, quando percebo esses desvios, eu chamo a atenção, falo assim, olha, se você continuar atendendo o paciente assim, vai ser ruim para você, para ele, para o nosso grupo, e você não vai ter clínica particular não, né? Então você tem que ser educado com o paciente, não pode tratar desse jeito, né? Tiozinho, não, ele tem nome, não é tiozinho. E eles vêm com esses vícios, né? E falam essas coisas. Não é bom isso para o médico, né? Mas, infelizmente, é difícil corrigir isso. Eu insistentemente falo, pode me chamar do que quiser, de ultrapassado e de outra geração, mas não estou preocupado mais com isso, não. Em 1998, a legislação permitia isso na época, se nós comprovássemos atividade insalubre, então, centro cirúrgico, UTI, pronto-socorro, você poderia se aposentar. Então, em 1998, eu pedi aposentadoria. Faz tempo já, hein? E por que eu pedi? Porque os colegas anteriores a mim falaram assim, ué, por que você não se aposenta? Eu falei, eu nem pensei nisso. Ah, mas nós já somos aposentados, por que você não se aposenta? Mas quem que fez isso para você? É fulano. Bom, então me dá o telefone dela e tal. Fiz contato com a pessoa, levou 1 ano, né, toda aquela tramitação, papelada, tudo. Saiu minha aposentadoria. Na época, o doutor Armando era o diretor do departamento, ele falou assim, ué, você não quer mais trabalhar aqui? Eu falei, por que você está perguntando? Não, porque agora quem aposenta tem que sair. Armando, levou 1 ano para eu conseguir fazer isso, eu não vou voltar atrás. Se você achar que eu ainda sou útil, eu fico. Se achar que não sou... Aí o doutor José Mandi era diretor clínico, me chamou na diretoria clínica e falou assim, não, você continua aí, a gente faz um novo contrato. Então fizeram um novo contrato, de 98 para cá, e continuam me aturando aí, né? Por enquanto ninguém me chamou para mandar embora. Mas eu estou na fila. Não tem problema, não. Bom,
Nesses anos todos, de 1986 a 2016, eu também trabalhei no Hospital Infantil Menino Jesus da Prefeitura de São Paulo, né? Já que eu não era tempo integral aqui, eu fazia meio período aqui, meio período lá. E o que eu fazia nesse hospital, já que é um hospital pediátrico, né? Atendia criança fissurada com lábio leporino. Então, eu matriculei, quer dizer, não só eu, era eu e mais um colega, matriculamos 3.000 crianças nesses 30 anos, era mais ou menos 100 casos por ano. Não operamos todos, naturalmente, muitos já vieram operados de fora, tal, mas foi um bom serviço, né? Eu sei que ultimamente houve uma pequena deterioração lá do serviço, questão muito política, né? De influências externas, né? Mas foi um bom período, já faz 5 anos que eu me aposentei lá também. Tem um episódio curioso que eu acho que vale a pena contar. Um colega que fez neuroclínica aqui na Santa Casa, eu já era contratado, ele me pegou no corredor e falou assim, Douglas, eu preciso da sua ajuda, né? Eu falei assim, pois não, o que eu posso te ajudar? Não, é que eu tenho a mão coberta de verruga. A gente só via a unha dele, tanto a palma como o dorso coberto de verruga. E ele já tinha tratado com ácido, um monte de coisa. Quando ele veio me pedir opinião, eu falei assim, olha, eu como cirurgião, estou acostumado a fazer cauterização elétrica disso, né? Mas eu não posso queimar a sua mão inteira, como é que você vai comer, como é que você vai ao banheiro, etc. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher 2 ou 3 aí que você acha que foram as primeiras que apareceram, eu faço anestesia, cauterizo e conforme o resultado a gente vai fazendo as outras, né? Passou lá umas 3 semanas, encontrei com ele no jardim, ele falou assim, sumiu tudo. Eu falei, ué, mas você tem alguma explicação para isso? Ele não soube responder na época, isso tem 30 e tantos anos. Há uns 15 anos atrás, como ele atua na nossa cidade interior, ele veio no consultório querendo operar a pálpebra, né? Aí eu falei assim, e a sua mão? Ele falou assim, nunca mais tive nada. Que bom, né? Mas ficou sem explicação. Agora o Dr. Sanvito, que foi o chefe da neurologia clínica, foi homenageado, e esse colega veio na homenagem, porque foi residente dele. Aí nos encontramos, como é que você está? Tudo bem e tal. E a sua mão? Nunca mais tive nada. Mas você conseguiu achar alguma explicação pelo motivo pelo qual aquilo desapareceu de uma hora para outra? Eu falei assim, no dia que acabei a residência, as verrugas sumiram. Estresse. Olha só, mas levou 30 anos para eu ficar sabendo disso. Mas não deixa de ser curioso, né? Quer dizer, cabeça. Então, o que sempre caracterizou a Faculdade de Medicina desta casa, naturalmente vinculada a uma instituição hospitalar, é que o Hospital da Santa Casa da Misericórdia é um dos maiores hospitais aqui de São Paulo, né? Talvez ele, atualmente não é mais, mas ele talvez só fosse suplantado pela Beneficência Portuguesa, que é o maior hospital aqui da capital em número de leitos. Não sei se tem 1.500 ou mais leitos lá. Aqui nós tínhamos 1.000 leitos no hospital. Por esses problemas todos, principalmente de ordem financeira, que hoje trabalha-se com 500 e pouco. Mas enquanto ela tinha esse grande número de leitos, essa estrutura toda de professores comprometidos com a instituição, comprometidos com a faculdade, com o ensino, com os alunos, como hospital de ensino, como hospital escola, era insuperável. Eu não me lembro em que ano foi isso, mas eu falava muito com o Dr. Oriente, o Dr. Mandia, que eram diretores clínicos. A Santa Casa é o hospital que mais atendia o SUS no Brasil, mais que o Hospital das Clínicas. Mas como? Se eles têm mais leitos do que nós, como é que a gente atende mais? Porque aqui era 100% SUS. 1.000 leitos SUS. Lá no Hospital das Clínicas não é assim, não. Lá uma parte dos leitos é para atender plano de saúde. Não sei qual é a porcentagem. Tanto é que, como eu também tenho uma atividade lá no Conselho de Medicina, isso também tem muitos anos, uns 20 anos atrás, veio lá uma consulta de alguém lá do Hospital das Clínicas questionando o Conselho para saber se haveria algum ilícito ético do porquê que o Hospital das Clínicas atendia pacientes que tinham plano de saúde privado e qual foi o motivo do questionamento. Que era um colega lá que atuava numa determinada área e ele tinha um paciente grave que precisava fazer um exame de imagem e levava 2 meses para esse exame de imagem sair. Aí ele tinha um paciente do consultório dele que tinha plano de saúde e esse paciente foi no Hospital das Clínicas porque atendia o plano dele e em 3 dias o exame estava marcado. Ele falou assim, por que vocês marcam o exame para um paciente que nem é aqui do hospital, vem de fora, mas que tem plano de saúde? Em 3 dias, e o meu, que é mais grave aqui,
leva 2, 3 meses. Como não foi uma denúncia, foi uma consulta, sabe o que aconteceu, né? Foi engavetado. É assim que funciona, infelizmente. Então esse eu acho que sempre foi o grande diferencial da Santa Casa, quer dizer, ele dava oportunidade para o aluno, além da parte teórica, etc., da parte prática, né? Onde aí fora você vai conseguir, durante um ano de residência geral, operar 50, 100 hérnias. Não existe isso mais. Ultimamente, o que aconteceu comigo aqui? Foge um pouco da faculdade, da graduação, mas na história da diretoria clínica da Santa Casa, como eu falei, isso começou aqui em 1891, e até 2016, o diretor clínico era escolhido pela mesa administrativa da Santa Casa. Acontece que em 1991, saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que o diretor clínico tem que ser eleito por voto direto e secreto do corpo clínico. Ele é um representante do corpo clínico perante a direção do hospital ou a mesa administrativa. Mas o Conselho fazia vista grossa para a Santa Casa, né? Era escolhido, mas eles não iam querer interferir numa instituição que tem 4 séculos de história, né? O Conselho, que tem 50 anos, ou um pouco mais. E nesse período que tinha uma crise importante aí na Santa Casa financeira, houve talvez um descuido da parte da administração e nós elegemos um diretor clínico. Opa, e agora? Bom, agora a situação mudou, né? Porque agora eu tenho uma pessoa que não é indicada por mim e que vai começar a me contestar. E aí ficou mais difícil essa relação, né? Do corpo clínico, da diretoria clínica com a administração. Até que um dos provedores da época, por um motivo que até hoje não foi bem esclarecido, ele colocou a sala da diretoria clínica fora do hospital, num prédio que a Santa Casa tem ali na Rua Santa Isabel. Ora, o diretor clínico tem que estar dentro do hospital, né? Porque qual é a atribuição do diretor clínico? Qual é a principal função do diretor clínico? Primeiro, preservar a integridade do paciente. Você não pode admitir que o paciente não esteja sendo bem atendido. Então tem alguma coisa errada. E segundo, também proteger o corpo clínico. Fazer com que a administração, a instituição, crie as condições favoráveis para que o médico possa exercer uma boa medicina. Se você não tem essa condição, que medicina que você está exercendo? Uma coisa ultrapassada, né? Bom, aí o colega que assumiu a diretoria clínica teve uma série de problemas com o então provedor. Aí ele não quis se candidatar à reeleição, entrou um outro colega, eu fiquei como vice dele, ele também não quis se candidatar à reeleição, e aí eu acabei tendo que aceitar, embora nunca tivesse interesse nisso, né? Nessa altura da vida, sem qualquer problema, mas acabei aceitando e fiquei 2 anos, 2020 e 2021, como diretor clínico. E foi a mesma coisa, quer dizer, contestar certas situações aqui da instituição que me pareciam inadequadas, mas eu percebi que eu não era figura muito benquista, não. Vem aquele médico reclamar aí que falta isso, falta aquilo. Eu falei, mas não estou pedindo nada para mim, nem favor, nem salário, nem cargo. Estou dizendo que tem coisa que precisa ser melhorada. Poderia citar aqui várias coisas, mas não vem ao caso, né? E agora, o último compromisso meu foi estar participando aqui da fundação, né? Com prazer, naquilo que eu puder colaborar, estou sempre à disposição.